Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 32 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta segunda-feira, 8 de novembro de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e edição do Felipe Brandão. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, pelo canal do YouTube, pelo player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com. E se você quiser apenas ouvir o programa, versão rádio / podcast, no canal de áudio que fica no site do BocNews e também no aplicativo da Rádio BocNews. É só ir lá na sua loja de aplicativos, baixar e ouvir o programa se você não quiser prestigiar a beleza do apresentador, tá certo? Bom, programa desta segunda-feira, infelizmente tem que falar sobre a derrota do Santos para o Palmeiras por 2-0. É uma derrota que muita gente imaginava, e a bem da verdade é uma derrota que não foge do protocolo, porque hoje o time do Santos é inferior tecnicamente ao time do Palmeiras, bem inferior, né? O Rafael Veiga, por exemplo, é um jogador primoroso, né? Um jogador que o Scarpa, o Santos não tem nem perto um jogador como o Rafael Veiga. E tem atacantes como o Rony, como o Dudu, que são absolutamente efetivos, sem contar o banco de reservas que o Palmeiras tem. Então o Santos é um time que tem dificuldades, e eu destacava ao longo da semana passada a necessidade de concentração máxima, concentração total o tempo inteiro. Quando o Palmeiras teve o gol anulado, e bem anulado, os caras podem me mandar mensagem dizendo que foi mal anulado. Sabe, tocou no braço, a bola foi para frente, tirou vantagem da jogada, da bola que bateu no braço, foi bem anulado, né? E mesmo que tivesse sido mal anulado, o Klaus já está meio que justificando aquele pênalti ridículo que ele deu contra o São Paulo, né? Mas enfim, eu achei que foi bem anulado. E aí o Santos tomou aquele susto, devia ter se fechado naquele momento, falou, opa, tomamos um susto, vamos dar uma segurada aqui para no segundo tempo voltar com mais tranquilidade. Não, a defesa toda escancarada de novo, o Robson Reis fazendo aquele trabalho ali, fazendo aquele trabalho de não cortar a bola, não cortou a bola naquela oportunidade. E aí o Santos acabou tomando o primeiro gol, e aí ficou bastante difícil para poder administrar, porque o Santos é um time que desmorona emocionalmente, é um negócio absurdo. Enfim, podia ter arrancado pelo menos um empate. Por quê? Porque a rodada toda foi, tirando os resultados de Grêmio e do Sport, a rodada foi péssima para o Santos. O Bragantino perdeu do Atlético Paranaense, o Cuiabá perdeu do Ceará, o São Paulo perdeu do Bahia, aliás, o São Paulo que não abre o olho porque vai fazer Fortaleza fora e Palmeiras clássico. Numa dessas, se o São Paulo perder duas, o Santos ganhar uma, já passa o São Paulo na tabela, enfim. É aquilo, né? O Santos tem dificuldades, ele tem ainda na Vila Bragantino, Chapecoense, tem a partida contra o Cuiabá e tem o Fortaleza. Então são 12 pontos dentro de casa. No mínimo 3 desses jogos o Santos tem que vencer. E aí beliscar um empatezinho aqui, outro ali, para poder ficar tranquilo. Mas o ideal é que chegue perto dos 45 pontos o quanto antes, para não dar desespero. Você já pensou ter que depender do jogo contra o Flamengo na penúltima rodada, ou num confronto direto contra o Cuiabá aqui na última rodada? Então, que o Carille consiga, nestas poucas horas, como ele disse na coletiva ontem, tentar arrumar um jeito para o time enfrentar o Bragantino. De um jeito que a gente não sabe como é que vai ser, porque o Velasquez saiu machucado, o Madison tomou cartão amarelo. Para o jeito que o time joga, não sei se é bom ter o Pará na lateral direita, porque você precisa de alguém que ataque por aquele setor. O próprio Zanocelo saiu do jogo sentindo dores. Então são várias as dúvidas do Santos para o jogo de quarta-feira, que virou o final de Copa do Mundo, aliás, como tem sido algumas delas aqui neste momento do clube, tá certo? Deixa eu apresentar quem vai fazer o programa de hoje comigo. Divida a tela aí, meu caro Felipe Brandão. Estão conosco o Leandro Maia, que é o nosso comentarista titular de segunda-feira, e o Danilo Rattori, novamente conosco, dos Meninos de Fora da Vila,
para analisar esta partida Santos e Palmeiras. Leandro, você primeiro, a sua análise, daqui a pouco, depois do break, a gente vai passar os lances, os piores momentos da partida, e depois vamos dar voz ao torcedor que já começa a mandar mensagem para a gente aqui. Tudo bem, Leandro? Bom dia. Você foi no jogo, não foi? Não sei se você esteve na Vila. Qual a tua leitura da partida de ontem, Leandro? Um abraço. Um abraço, Alex, a todo mundo aí que está assistindo a gente. Estive na Vila, presenciei aí a vitória do Palmeiras por 2-0. E é como você disse, né? Existem aqueles dois tipos de sensação quando você vai, né? Racionalmente, você sabe que o Palmeiras é melhor, né? Não tem muito o que discutir taticamente, tecnicamente, mas o torcedor acredita, foi lá no estádio, fez sua parte, até os próprios jogadores falaram isso no final do jogo, o torcedor foi, apoiou, no final do jogo ainda gritou o nome do Santos, continuou nesse apoio que vem tendo contra a briga do rebaixamento, mas em campo é o que a gente vem vendo aí durante o ano. Falta jogador, o Santos tem uma mistura aí de alguns jogadores jovens que estão surgindo com potencial, com vários jogadores que seriam bons reservas em outras equipes. É difícil você ver um cara ali no Santos e falar, não, esse cara aqui seria titular no Palmeiras, esse seria titular no Flamengo. Você não tem isso, talvez o João Paulo, mas também só o João Paulo não vai resolver. Você tem um Marinho aí que não está numa boa fase, que ainda tem mais algumas rodadas até o final do ano para ver se consegue recuperar um pouco do futebol, mas esse é o Santos até o final do ano. O torcedor, acredito que já entendeu isso e está apoiando a equipe até essas últimas rodadas. E como você disse, tem que chegar aí logo nos... Talvez, eu acho que não vai precisar dos 45 pontos aí, pelo que a gente está vendo no andar da carruagem dos times que estão vindo aí na briga pelo Z4. Acredito que tem mais 2 vagas aí para cair. Não acho que o Grêmio consegue escapar mais. O Grêmio, até comparado com o Santos, você vê aí que o Santos conseguiu uma recuperação. O Grêmio não consegue essa recuperação, então acredito que Chape e Grêmio já foram. Então você tem aí 2 brigas aí para ver quem vai ser rebaixado para a Série B. E você tem uns 5, 6 times ali, até o São Paulo, como você disse, está entrando nessa briga também, apesar de estar a 7 pontos da zona do rebaixamento. Então vão ser 8 rodadas aí até o final do campeonato que reservam emoções. Se não vai reservar emoção para ver quem vai ser campeão, que provavelmente será o Atlético Mineiro, vai reservar emoção para ver quem vai ficar na Série A. Muito bem. Leandro Maia com o seu primeiro destaque. Danilo, com esse seu cenário, com o símbolo do Santos de fundo. Ai. Daqui a pouco a gente vai analisar a rodada. O Juventude não jogou. Esse jogo adiado do Juventude é só no dia 23 de novembro contra o Atlético Goianiense fora de casa. Nós vamos ter que ficar de olho aqui na tabela e coisa e tal. Quem secar, quando secar, de que forma secar. E aí não adianta nada o torcedor ficar me enchendo a paciência. Pô, mas vai ficar secando. Não tem jeito. Quando eu dizia lá atrás, não, temos que pensar na Libertadores. Devagar, não tem que pensar em Libertadores coisa nenhuma. A missão do Santos é escapar do rebaixamento, é jogar a Série A no ano que vem. É que a possibilidade de beliscar a Sul-Americana é grande porque classifica todo o universo para a Copa Sul-Americana. Só um que não classifica para a Copa Sul-Americana. Mas que seja o Santos, esse time que é exatamente onde ele está hoje, 16º lugar, não classifica para nada e não cai para a Série B. Que seja, dos males o menor, mas se bobear até pega essa tal dessa vaguinha. E os caras já... Porra, teve gente que me mandou mensagem no final de semana dizendo que a gente tinha que torcer pro Grêmio contra o Inter, porque o Inter era rival na Libertadores. Vai ver na ideia de alguns. Tudo bem, Danilo? Na medida do possível. Um abraço, obrigado pela presença. O que você achou do jogo? Bom dia aí, pessoal. Bom dia, Alex. Bom dia, Leandro. Bom dia, Felipe. Muito obrigado aí por mais esse convite. É difícil falar o que a gente achou do jogo. A gente já começa falando o que a gente acha da tabela, porque é isso, assim, não tem muito como você ficar querendo almejar muita coisa na posição que o Santos está. A nossa realidade é essa. Uma posição antes da zona de rebaixamento hoje. Felizmente estamos aí com esses 5 pontos de distância para o Sport. Juventude, como você disse, com um jogo a menos, e vai ser isso, né? Vai ser secar os outros times. E o jogo, ele foi muito frustrante
Talvez a torcida realmente tenha criado uma expectativa muito grande pelas duas vitórias seguidas, que foram lindas, foram maravilhosas, mas contra o Atlético mesmo, tudo deu muito certo. O Santos teve muitos momentos de sorte, o Atlético perdeu alguns gols que normalmente não perde. E a minha análise do jogo contra o Palmeiras seria essa mesmo. O Santos teria que ter, como você disse, concentração total, todos os jogadores estarem no seu máximo e, além de tudo, ter sorte. Acabou que não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Até sorte não dá nem pra criticar muito, porque o VAR acabou entrando em ação de uma maneira muito feliz, senão teria sido uma goleada, teria sido muito difícil. E o Leandro até levantou aí essa bola de que o Grêmio já caiu. Eu acho que é difícil. Eu não quero decretar que ninguém caiu antes do Santos conseguir escapar direito. Mas uma coisa interessante é essa questão de como o Grêmio está com uma postura psicológica mesmo de time destruído, que o Santos mostrou um pouco antes dos dois jogos. Né? O Grêmio deu mais trabalho para o Palmeiras do que o Santos. Se vocês lembrarem, o jogo foi aquele que o Grêmio começou ganhando e aí depois tomou uma virada, porque fez um pênalti muito infantil, assim. E aí o Palmeiras é um time muito melhor. Mas o Grêmio tem elenco, né? O Grêmio tem jogadores que poderiam fazer diferença. Coisa que o Santos já não encontra. Quando a gente compara, assim, eu assistindo o jogo, era muito triste. Era frustrante mesmo, triste. O banco dos caras é muito bom, assim. Sai Rafael Veiga, entra o William, que eu acho um baita atacante. E se olha assim, o Santos tem um problema com o Diego Tardelli no começo, antes de começar a partida, e aí entra o Raniel, assim. Não tem muito para onde olhar, o Santos não tem muito como almejar muita coisa. É conseguir esses 45 pontos, é ganhar alguns jogos em casa. Não vai ser fácil, vai ser difícil, assim. Foram muito, muito importantes essas outras duas vitórias. E aí é torcer pro Carille começar a... Começar não, né? Ele tem momentos bons, né? Contra o Fluminense eu achei que ele leu bem o jogo. Contra o Atlético Paranaense ele entendeu o que era a dificuldade e fez o que tinha que fazer, que era marcar um gol e fechar a casinha. Mas contra o Palmeiras, contra a América, assim, ele não conseguiu captar muito rápido o que tinha que fazer. E aí é complicado, né? Você dá o contra-ataque para um time como o Palmeiras, que é especialista em contra-ataque, assim, e é uma das grandes dificuldades que o Santos tem desde a época aí do Diniz, dos zagueiros tomarem essas bolas nas costas. Então, assim, sofreremos ainda. Eu tenho esperança de que esses 45 pontos vão vir aí um pouco antes dessa sequência muito final dos últimos 3 jogos, né? Flamengo, Inter e Cuiabá. Então, vamos ver aí. É complicado, é um jogo que realmente escancarou aí o nível do elenco do Santos e do nível que o Santos está mesmo, né? A minha preocupação é assim, quando eu falava que o Santos, o empate não era ruim, né, diante das circunstâncias, o empate hoje colocaria o Santos com 36 pontos, perderia para o Bahia no número de vitórias, mas você pelo menos ampliaria ainda mais a vantagem para o Sport, para o Juventude e para o Grêmio. Mas o principal foi o que foi dito, o psicológico. Você vai pegar o Bragantino, se você empata com o finalista da Libertadores, um dos líderes do campeonato, você não perder, né? O teu psicológico já é diferente. Quarta contra o Bragantino, o time já vai entrar pressionado de novo, sabendo que se não vencer, vai ter que buscar resultado fora de casa contra o Atlético Goianiense, que é um time que lá joga com uma intensidade desgraçada, né? Então, é aquilo, essa luta na zona do rebaixamento. Vejam como foi importante a vitória sobre o Atlético Paranaense, porque mesmo que o Santos venha a ser derrotado, Deus me livre, nas próximas 2 partidas, na próxima partida, nas 2 não, ele tem que fazer 1 ponto pelo menos, né? Ele ainda se mantém adiante porque o Sport já tem 31 jogos, o Juventude vai pegar o Inter em casa na próxima rodada. O Santos tem que somar ponto, não tem jeito, né? Sempre na pior das hipóteses somar, tentar não perder. E aí eu já vou antecipar aqui um negócio que eu tenho dito, porque assim, o Carille, ele é um técnico como qualquer outro, que acerta e erra. E a torcida do Santos, ela continua se iludindo, acreditando que vai vir um dia para o clube um técnico que jamais erre. Isso não vai acontecer. Sempre o treinador erra. E depois de uma derrota, pode ser com qualquer um. Era assim com o Luxemburgo, com o Leão, com o Dorival, com o Muricy. Era todo mundo pegando no pé do cara porque ele fez alguma coisa errada.
Só que a gente vê a situação de uma forma e o cara lá dentro às vezes tem uma leitura diferente que pode estar errada, eventualmente. Então a torcida do Santos fica inventando, criando um mundo em que um belo dia vai aparecer aqui um treinador que não cometa equívocos. Ele vai errar, né? Ele vai errar. Já vejo gente dizendo assim, não, o Carille para o ano que vem não deve continuar. Pensem bem nisso. Se ele tirar o Santos da zona do rebaixamento, o Santos escapar do Z4, aí você começa um trabalho do zero com qual treinador? Vai tirar o Guardiola do Bahia? Ele só vem se tiver multa. Qual é o treinador que o Santos poderia trazer para mudar a configuração do time com este elenco? Porque eu também tenho dito, não vai mudar radicalmente o elenco. Vocês não imaginem que vão ter super craques, vão vir jogadores e tal, acho que os meninos vão estar um pouco mais maduros, mas o torcedor precisa parar de se iludir. O problema do Santos não é troca de treinador. A comparação com o que a gente viu tecnicamente ontem, a situação é muito mais complexa. O problema do Santos é muito maior do que trocar de treinador. E trocou várias vezes e toda hora a gente reclama, fulano errou um dia, errou outro. Porque imagina, deve ser difícil você pensar num trabalho com alguns jogadores que são tecnicamente não indicados para jogar no Santos e outros que estão em processo de amadurecimento. Jogador instável. Ontem tinha gente descendo a lenha no Ângelo porque ele perdeu a bola no meio de campo, que é onde ele não tem que estar. Ele é moleque que tem que jogar na frente, no ataque, perto da linha da área para poder driblar, cavar uma jogada ali. Aí o cara vem buscar o jogo no meio de campo, percebam, né? Então, assim, se a gente continuar insistindo no mesmo tipo de crítica reciclável, que é aquela mesma de sempre, o time perdeu, troca o técnico, a diretoria é ruim, não sei o quê, vamos ampliar a nossa discussão. O problema do Santos é muito mais profundo, vai exigir união de todos, boa vontade, vai ter problema como teve na venda do ingresso para o povo entrar no estádio ontem, sempre teve, ainda vai ter, a gente espera que isso seja minimizado com o tempo, porque o torcedor não pode ser maltratado de forma alguma. Mas assim, o problema do Santos é estrutural enquanto instituição, não é o Carille. O Santos não está brigando no Z4 por causa do Carille, é muito mais profundo do que isso, tá certo? Vamos para o intervalo às 11h40. Né? Oi? Pode ir. Não, eu ia falar que é complicado porque o torcedor é muito passional, né? Então as opiniões sempre são muito extremas, né? Então, e a gente aqui tem que tentar botar um freio, botar o pé no chão de vez em quando e fazer com que as pessoas reflitam sobre o que elas falam, né? Até o cara que vai bem na partida, tem gente que chega e fala, fulano é ruim, não presta e tal. Eu sei que a gente muitas vezes... Eu também às vezes me pego tomado pela emoção e falo algumas coisas que eu me arrependo. Mas eu me arrependo rapidamente. O problema é você ficar nessa ladainha, nessa conversa infinitamente e sem olhar o problema maior, que é o problema estrutural do Santos. Isso não vai ser corrigido da noite para o dia, meus caros, lamentavelmente. 11h50, vamos para o primeiro intervalo, a gente volta em instantes com os lances da partida e daqui a pouco tem as mensagens do pessoal aqui, até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. 11h51 de volta com o Esporte em Destaque. Lembrando que Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias. Tem Cicobi também em São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, Peruíbe, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo e ABC, Cicobi Unimais Metropolitana. Felipe Brandão, encha a tela aí com os piores momentos, para que o Leandro e o Danilo possam comentar aqui, e a gente também
tá com o GC? Tá com o GC, não tá com áudio, tá com o BG, tomara que não faz nenhum palavrão. Mas, ô Leandro, o Danilo falou sobre sorte e azar. Você vê, o Santos deu sorte contra o Atlético Paranaense e deu um pouco de azar contra esse lance do Raniel, o chute do Zanocelo de fora da área, a falta do Marinho, a bola na trave do Lucas Braga. Ou seja, o Santos até tentou, né? As imagens são da ESPN, a nossa defesa ali já estava mostrando que não estava num dia muito bom, chegando atrasada nas jogadas, enfim. E aí, olha lá, chutão, mão, Bosa foi mal na jogada. Lá vai o Dudu. Repara só, o Rony domina. Pô, falha do Robson para dar o bote ali. Muita gente dizendo que o João Paulo caiu atrasado na bola, enfim. Aí foi lá o Klaus, olhou o VAR, anulou. Aí olha lá, vai passar de novo o lance? Não, esse já é outro. Olha lá, segundos depois, passe de calcanhar, defesa do Santos correndo, o Robson não corta. Fica difícil assim, né? Você joga com 3 zagueiros, sempre com um posicionado, e aí você dá para o Palmeiras, o que foi falado aqui, você dá para o Palmeiras o contra-ataque. É difícil, né? Aí não tem, o técnico troca, mexe, tenta mudar e tal, e os problemas são sempre os mesmos aí. Enfim, a gente tá vendo os outros lances. Olha o chute do Zanocelo aí, que baita defesa do Everton, né? Um dos poucos lances. Aí o outro gol que estava impedido, né? O Rony estava impedido, mas saiu de novo na cara do gol, e aí o Santos já estava com o Sanches em campo, que talvez tenha sido o grande erro do Carille. Ele desmontou um sistema, mexeu na posição do Madison, do Marcos Guilherme, do Felipe Jonathan, para acomodar o Sanches na equipe. Bom, Leandro, a gente vai deixar os lances passando mais uma vez aí. Outra chance aí, a gente está revendo. Você esteve no estádio, né? Qual foi a sua percepção lá de dentro em relação a essas mudanças, especialmente do segundo tempo? Oi, Leandro. Tanto o torcedor se iludir. O problema do Santos em campo é técnico mesmo. É só você ver o elenco que o Santos tem, o elenco que o Palmeiras tem. Não adianta você querer que o jogador... Acho que a gente chegou até a falar uma vez aqui, até pegando as críticas ao Jean Mota, né? Não adianta você querer que o Jean Mota seja o Messi, né? Cada jogador tem o seu limite. E a gente sabe que hoje no Santos, como você disse, tem jogadores que não jogariam no Santos ou não deveriam estar vestindo a camisa do Santos. Mas no momento eles estão. Então, para dar certo, tem que tudo funcionar corretamente, ninguém pode falhar, a sorte tem que estar do lado do Santos, as oportunidades não podem perder, o João Paulo tem que fazer uma partida espetacular para poder defender todas as bolas que vão no gol. Então é sempre uma conjuntura, né? Não adianta o torcedor procurar uma resposta fácil, que não vai ter. Pode pôr de novo aí, Felipe, os lances enquanto a gente vai falando. Eu não tinha reparado nesse detalhe, Danilo. O Bosa, nesse segundo gol do Palmeiras, ele vira de costas para a bola. Cara, se tem um negócio que me tira do sério, é zagueiro defensor que vira de costas para a bola. Pô, põe o bracinho para trás e ataca o chute do adversário. Vai de frente, né? Eu sei que é da natureza humana você se proteger, porra, mas o cara joga futebol, meu. Sabe, não existe isso. A jogada do Palmeiras, se ele põe o braço para trás e ataca o chute, o segundo gol talvez não tivesse acontecido. Agora que eu vi essa também, eu não tinha nem reparado, juro para vocês. Enfim, revendo aí os lances, ô Danilo. Algo que você reparou, assim que nem eu agora, que não tinha visto esse negócio do Bosa virar de costas para a bola? Não, é complicado até de falar, porque além desse problema de não ir para o ataque, né, não atacar a bola, a zaga do Santos parece muito desestruturada. No gol mesmo, no segundo gol, você vê que tem 4 jogadores na área, e aí os 4 estão atrasados em relação ao cara que está sozinho do Palmeiras, que tem todo o tempo para bater no ângulo. Aí, além disso, o meu xará, infelizmente, o Danilo Bosa, acaba não atacando a bola de maneira eficiente. Mas foi um problema, e a gente observa isso frequentemente. Assim, a zaga do Santos, ela tem falhas, né? O Wagner Palha foi recorrente isso. No jogo contra o Atlético, o Robson dá uma furada bizarra também, que acaba não virando gol exatamente por causa disso, porque o Atlético não estava num dia feliz. Então a zaga do Santos... E aí quando saiu mesmo, como você disse, a saída do
do zagueiro para entrar o Sanches, desestruturou totalmente esse sistema defensivo. Tanto que esse gol aí que o Palmeiras não marca por pura falha mesmo, né, de posicionamento, porque era um gol feito que eles acabaram entrando em impedimento porque quiseram. Mas quando sai esse esquema dos 3 zagueiros, o time desmancha. Assim, o Santos não fez mais nada, tirando uma ou outra lance aí do chute de fora da área, que daí também não entrou, porque o Santos não estava no dia que fosse conseguir entrar mesmo. Mas é isso, assim, a zaga do Santos ela tende à falha, que é uma coisa que a gente vê faz muito tempo, né? Não é porque é essa zaga. O Felipe Aguilar, a gente lembra, né, que ele acabou saindo do time porque tinha falhas recorrentes, e só quando teve assim, Lucas Veríssimo e Luan Pérez, que falhavam muito pouco, né? A gente não pode exigir o nível Lucas Veríssimo e Luan Pérez de Bosa, Robson Reis e coitado do Velasquez, que está sendo aí colocado em sacrifício, né? É um jogo que realmente não tem como analisar muito mais do que já foi dito, assim, porque o elenco do Palmeiras é melhor, eles treinam juntos há muito mais tempo. Eu nem acho o Abel Ferreira assim, um treinador brilhante, taticamente falando. Ele tem um esquema muito bom, que ele funciona com os jogadores dele, que é explorar esse contra-ataque. É um time que, inclusive, vinha sendo criticado pela maneira como jogava, mas consegue os resultados. Então, o grande mérito do Abel, acho que está nisso, e em conseguir fazer os jogadores jogarem do jeito dele. Eu acho que é o que... O Santos não vai ter isso até o final do ano, porque o Santos não tem tranquilidade nem elenco para conseguir um time que seja consistente. A gente vai ter que contar muito com a torcida e conseguir esses pontos aí que faltam. Muito bem, olha, enfim, eu já briguei muito com o torcedor porque eu defendo o Kaique, né? Ele ficou no banco. Mas é aquilo, o cara sem ritmo para entrar num jogo à Vera, sei lá. Mas o Velasquez, ele saiu, foi substituído com uma lesão, entrou o Palha, né? Eu não acho, eu repito, o Santos não pode, o Carille ele não pode se deixar levar pela necessidade de talvez botar o time mais ofensivo. Ele fez isso contra o América e perdeu. Então acho que ele tem que manter o sistema com 3 zagueiros, porque se ele for colocar a linha de 4, só se for porque o Pará vai voltar a equipe. E ontem, no final da coletiva, foi até a pergunta do Felipe Camargo, que ele não cravou que o Pará volta, porque eu estou imaginando que ele vai botar o Marcos Guilherme de lateral. Ele precisa criar uma alternativa de meio. Pode ser o Balieiro, para dar um pouco mais força defensiva e liberar o Zanocelo, que tem sido o melhor jogador do meio de campo do Santos. Eu não sei se já tem condição do Pirani começar uma partida. Ele jogou um pouco antes, no sábado, jogou um pouquinho, né? Não sei se ele tem condições. E aí precisa ver o Tardelli, né? Talvez seja mais negócio adiantar o Marinho e o Lucas Braga mesmo, refazer, enfim. Ele vai ter algumas horas para pensar no time para jogar contra o Bragantino na quarta-feira. Eu só espero que, além do Madison suspenso e do Velasquez, não haja mais problemas, que o Tardelli possa voltar. Se ele voltar, acho que tem como manter a estrutura do time. E fez falta, porque aquilo, o Raniel, coitado, ele não tem condição, né, gente? Não tem condição. E aí a alternativa, a alternativa é o Marcos Leonardo, mas o Marcos Leonardo me parece que está até na seleção sub qualquer coisa lá. Então, ou se faz alguma coisa diferente, aí não tem tempo para treinar, né? Tenta o Ângelo, né? Adianta o Marinho, bota o Ângelo lá na ponta desde o começo, como ele entrou contra o Atlético Paranaense, e o menino só vai aprender jogando. A única coisa que eu sei, a gente já vai falar sobre isso no próximo bloco, é que a tabela para o Santos é um negócio, assim, tem um confronto direto contra o Atlético Goianiense no sábado, fora de casa, e tem esse jogo contra o Bragantino, né? Não sei como é que o Bragantino vai vir. Contra o Atlético Paranaense, eles jogaram com o time titular. Não sei se no planejamento deles consta, talvez, segurar alguns atletas, porque já é daqui a mais alguns dias a final da Copa Sul-Americana. Não sei qual é o planejamento que o Bragantino vai ter, mas, enfim, o Santos precisa ganhar de todas as formas. O Bragantino, por exemplo, pega o Grêmio também fora na outra rodada, na terça-feira, dia 16. Enfim, nós já vamos falar sobre tabela. Vamos para o próximo intervalo, Felipe Brandão, 12:01. Na volta a gente vai começar a dissecar essa tabela para o futuro aqui e ler as mensagens do pessoal. Estão chegando as mensagens aqui para a gente. Lá no Twitter, o Efigênio Filho disse aqui: bom dia, Lorde, convidados. Estou mais angustiado do que na época da fila.
A última vez que fiquei triste foi na Copa do Brasil 2015. Depois parece que banalizou. Espero que as coisas mudem logo. A gente não pode se acostumar com esse sentimento da derrota sempre não, viu? Ou de ser vice, né? O Santos foi vice disso, vice daquilo. Não dá para ficar torcendo para vice-campeonato, se contentando com vice-campeonato, tá certo? Intervalo, voltamos em instantes, até já. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Muito bem, 12:02, de volta com o Esporte em Destaque. Lá no Facebook tem mensagem também, o Naldo Ribeiro, bom dia a todos. O problema do time é deficiência técnica. O Marinho e o Sanches, 2 anos atrás, eram os que faziam diferença. Hoje tem que ficar na reserva. O Fran Pérez, fora Carille quem contratou ele junto. Gambá não tá nem aí com a história do Santos. A mudança começa pelo vestiário com Marcelo e Serginho. Fran, desculpa, eu não concordo com você. Respeito a sua opinião, mas discordo frontalmente em relação a quem contratou e em relação ao Carille. Me aponte você me falou do Marcelo e do Serginho. É que eu quero que o Santos escape. Mas se a gente fosse levar essa discussão a fundo, eu lamento dizer, mas se a sua opção fosse validada, a chance do Santos cair seria maior ainda. Minha opinião. Respeito a sua, mas penso diferente. Machado... E o Carille, eu vejo muito torcedor falar disso, o Carille é corintiano, mas não faz muito sentido, o cara é profissional. Então, o Carille, a questão do Carille... Muricy Ramalho foi campeão da Libertadores e é São Paulino. O Muricy era o Dorival é palmeirense, o Cuca é palmeirense, não faz muito sentido. O Luxemburgo é flamenguista. O Romário jogou pelo Vasco, jogou pelo Flamengo. O Renato Gaúcho, Fluminense, Flamengo. Então, a questão não é o time que o cara torce. Isso é o de menos. Não existe isso, só vai jogar no Santos quem torce pro Santos. Não é assim que funciona. Então, é bonito, você vê, chega lá na Santos TV, o cara, fotinho de quando ele era criança, torcia pro Santos. Isso é bonito pro torcedor. Mas não funciona. O que funciona é jogador bom. O que funciona é técnico bom. E aí não adianta ficar se pegando, o Marcelo Fernandes é santista. Ótimo que ele é santista, mas não quer dizer que ele vai chegar lá e vai revolucionar o Santos. Leandro, olha o tamanho do absurdo. O Carille, ele é campeão brasileiro, campeão paulista. Quantas vezes ele foi campeão brasileiro? Ou campeão paulista? Ele foi tri-paulista. Ele foi brasileiro uma e paulista 2. Então... acho que o tri a gente está falando de um técnico de carreira profissional consolidada, campeão brasileiro e campeão paulista. O Marcelo Fernandes foi campeão paulista uma vez. O Serginho não ganhou nada como técnico, gente. E eu gosto do Serginho, já falei para ele pessoalmente. Vou repetir o que eu disse na minha live do Canal 10 ontem. O Serginho é meu ídolo de infância. Eu sou jornalista por causa do time de 83 e 84. Eu fui torcer pro Santos... torcia pro Santos desde 82, mas eu fui virar jornalista porque eu queria acompanhar futebol. Então, eu mais do que ninguém queria que a carreira do Serginho tivesse virado. Do Marcelo não virou. Mas isso é uma ladainha, os caras ficam se pegando. É a mesma coisa que você pedir para trazer mas ele é da cidade, ele conhece o elenco, não sei o quê. Mas não tem carreira consolidada, gente. Vamos parar com isso. Não tem carreira consolidada, esquece, sabe? Né? O pessoal esquece que em 2015 ele foi campeão, mas foi campeão daquele jeito, né? Com o Robinho mandando mais no time do que ele. Robinho e Ricardo Oliveira comandavam o time ali junto com ele, era diferente. Na hora que apertou... Não tem essa personalidade, né? Quando tava apertou, na zona de rebaixamento. E aí o Dorival veio salvar. O pessoal esquece isso, sabe? É isso que eu falo. O santista precisa olhar para frente, sabe? Olhar para o futuro. Uma reformulação estrutural. Aí a gente se pega ouvindo aquelas coisas tipo, o Santos é um time de esquina, é um time de saco e bola, é um time que precisa dos ex-jogadores, né? O futebol está modernizando e a gente falando, qualquer dia os caras vão querer que volte a treinar na praia, porque antigamente era assim. Não, temos que botar o Marcelo Fernandes e o Serginho, sabe?
eu tenho pena, porque é capaz dos caras caírem, e os caras são da cidade, entendeu? Aí você acaba de vez com a vida dos caras, com a relação deles com o clube. Não é hora para isso. Quer dar uma chance para o Marcelo Fernandes? Eu sou totalmente a favor. Começa uma temporada, manda ele indicar os reforços, deixa ele fazer a pré-temporada, manda ele... Sempre na podre querem colocar o Marcelo Fernandes, sabe? Eu acho sacanagem com o cara isso, mas vamos lá. O Luiz Eduardo... Pensando profissionalmente pelo lado do Carille também. O que seria bom ele cair com o Santos? Não faz sentido. Parece que ele tem vontade. Eu vou cair com o Santos, vou entrar para a história do Santos como rebaixado porque lá no Corinthians vão gostar de mim. Pelo amor de Deus, gente. Não, e aquela coisa, o Carille é um cara que você nota, principalmente pelas coletivas, que ele fica muito chateado quando as coisas não dão certo e ele tenta mudar o time. Não é como o Diniz, que sempre fazia as mesmas coisas e queria ter resultados diferentes fazendo os mesmos erros. O Carille tenta, ele colocou os 3 zagueiros lá que ele nunca tinha feito na vida e acabou dando certo, assim, ó. Não é que o Carille é o maior gênio de todos os tempos, mas ele não dá pra criticar o trabalho dele no sentido de que os resultados não estão vindo porque o elenco não corresponde. A gente pode fazer a crítica pontual, é claro que pode, né? Ninguém tá querendo blindar o técnico ou os dirigentes das críticas, mas, gente, vamos olhar a realidade. O Santos trocou, o Diniz não prestava, o Ariel Holan não prestava, o próprio Marcelo Fernandes, lembra quando o Santos perdeu do Boca, como é que foi aquele jogo? A gente troca de técnico toda hora e a coisa não flui. O Luiz Eduardo Cacheta, bom dia, Dom Alex, convidados e comunidade santista. Perder para um adversário dentro de casa, mesmo com abismo técnico entre os times, seria aceitável, desde que o time do Santos tivesse o mínimo de comprometimento com o clube, que se desdobra para manter os salários em dia. Tem muito vagabundo jogando com o nome. Então, o Cachete está dizendo, os 7 e o 11 são principais exemplos. Eu não acho que o Sanches possa ser... Eu não classifico ninguém dessa forma. Eu acho que a gente tem que entender, às vezes, a dificuldade de entendimento psicológico e de emocional. Eu acho que o Marinho é um cara que sente, ele não tem estrutura emocional para liderar a equipe. E o Sanches, claramente, é um cara que fisicamente precisa de um trabalho diferente para ele poder ser útil. Mas aí é que tá. Você não tem quem colocar, às vezes, no lugar, né? Você não tem quem colocar no lugar. Esse aqui é o X da questão. O Eloy Matias Júnior também no Twitter. Alex, com esse elenco, ficar criticando o Carille é injusto. Não há opções. O banco de reservas é tenebroso. Vamos às mensagens do chat aqui. O Jonas Lanzi. Vergonha o nosso elenco. Raniel, piada de mau gosto. O que o Carille vê no Raniel? Não sei, Jonas. Eu acho que ele podia realmente tentar uma outra opção, né? Eu também acho que o Raniel não está fazendo por onde ser titular. Se não jogar o Tardelli de novo na quarta-feira, eu acho que ele pode testar o Ângelo e o Marinho na frente, né? Mais à frente. O Marcos Rodrigues, boa tarde, Alex. Daremos, o que é um time, sabemos que é um time limitado, mas outros times limitados vendem suas derrotas muito caro. O Santos não tem resistência, entrega os jogos muito fácil, parece um bando de crianças em campo. Essa é uma questão importante. O aspecto psicológico pesa porque a pressão em cima do Santos é muito grande. Com todo respeito, se o América cair, os caras estão acostumados a jogar a Série B, né? Se o Sport voltar para a Série B, não é que eles estão acostumados, mas isso já faz parte da rotina do esporte, do Juventude. Por isso que a coisa no Grêmio está pegando do jeito que estaria pegando se o Santos estivesse na condição do Grêmio. Apesar do Grêmio já ter caído 2 vezes, o Santos nunca caiu. Então os caras sabem que o peso de uma queda do Santos é muito maior do que o Bahia também já jogou Série B. Então, assim, o próprio torcedor lá fica triste, mas é algo que não é inédito na vida deles. Na do Santista é. Então a pressão aqui é muito pior nesse momento. O Rogério das... E esse comentário de dizer que jogador é vagabundo, isso aí é meio que uma ladainha também, né? Antiga, que não cabe mais no futebol hoje. O cara ele pode errar porque ele não está bem psicologicamente ou porque ele não tem capacidade técnica para aquilo também, que o torcedor tem que entender isso. E nesse time do Santos eu vejo que os caras tentam, eles ficam chateados. Você vê o João Paulo dar uma declaração no final do jogo que ficou chateado, o Madison, o próprio Marinho, o Sanches, você vê que os caras sentem.
Mas a questão não é o cara querer ou não. Eles não estão conseguindo, é diferente. E às vezes não conseguem porque não tem de onde tirar. Sim, tem um limite técnico ali, e o Santos mudou 4 técnicos diferentes, então tem todo um contexto. E é como você disse, o jogador, quando ele está no Santos, ele está no Grêmio, é um peso diferente. Você pega um Douglas Costa. O Douglas Costa nunca jogou num time que brigava para não cair. O Rafinha também não. É diferente o cara jogar num time que briga para não cair e jogar num time grande que costumeiramente está na Série A e está brigando numa fase dessa. É diferente também, não é tão simples. Por isso que quando a gente fala que quando um time entra nesse buraco que, por exemplo, o Grêmio tá, é difícil um time grande sair. A gente já viu isso outras vezes, como às vezes um outro time de menor expressão, que já joga mais vezes a Série B, consegue ali juntar os cacos e sair. Por isso que a gente nunca quis que o Santos entrasse aí no Z4, para não entrar nessa maré aí, nesse fundo sem poço que não consegue sair. Fundo sem poço não, Leandro? Poço sem fundo, né? Poço sem fundo, né? Fundo sem poço. Você vê como o Santos afeta afeta o nosso emocional. Imagina. Não, mas aí eu acho que vale inclusive um elogio para a torcida do Santos. Porque, se vocês lembrarem, o jogo contra o Grêmio, quando eles perderam pro Sport, já tava todo mundo, a torcida já estava totalmente contra, e a última pro Palmeiras, que eles quebraram o VAR lá, foi só consequência. O Santos perdeu um jogo muito feio pro América, perdeu agora um clássico, e a torcida se manteve do lado, assim. Então, claro, teve 2 vitórias aí que ajudaram bastante, mas que bom que pelo menos a torcida tá abraçando o time, porque não ia ajudar em nada protestar contra o time durante o jogo, nessa altura do campeonato, né? Muito bem, deixa eu ler mais mensagens aqui do pessoal. O Rogério das Trufas: perder é normal, mas tem que ser esperto com o adversário, tem que estudar outro time com quem vai jogar. Rogério, o Santos estudou, mas o técnico não tem como saber que o Robson Reis, ele vai numa bola cruzada, de longe, que ele vai, ao invés de tentar chegar na bola, ele vai tentar dar um carrinho para interceptar e erra o timing da bola e o cara do Palmeiras sai na cara. Ele não sabe que o Boza vai tomar um come do Dudu, quer dizer, até podia saber, mas podia ser outro zagueiro ali, ia dar na mesma, podia ser o Madison, podia ser o Pará, sabe? É isso. O Beto Marques: acho que o Santos nunca perdeu tanto na Vila em toda a sua história. Na Vila e na temporada. Acho que é a primeira vez na história que o Santos vai fechar um ano em que ele mais perdeu jogos do que venceu. O Edmilson Cardoso: Zanocelo fora é reforço. Pô, Edmilson, você tá de brincadeira, cara. Zanocelo fora é reforço? Aí põe quem no lugar dele? Fala pra mim. Quem que você põe aí no lugar dele? Vamos ressuscitar o Zito? Vamos dar o soro do super soldado no Pelé. Pro Madison, era o novo Gerson, né? Vamos dar o soro do super soldado pro Pelé, pra ver se igual o Capitão América ele revive. Pega o Giovani lá no Masters. Hoje, se você tirar o Zanocelo, que chuta de fora, que marca, que distribui o time, não sei, só se eu estiver vendo outro futebol, cara, na boa. Eu não concordo de forma alguma com tenho todo o direito de você falar aí, mas eu não concordo. O Fábio Lima: bom dia, Alex. 2022 vai ser igual a 2021, estamos fadados a ser um time de meio de tabela para baixo. E por que os milionários santistas não são tão apaixonados como de outros times? Bom, não sei, cara. Não sei, tem gente do Santos aí que tem milionário santista que tem dinheiro para burro mesmo, inclusive fora do Brasil, né? Essa é uma pergunta que eles podem responder, eu não. Se eu tivesse as contas na Europa, nos Estados Unidos e não sei onde que esses caras têm, se fosse eu o presidente e tivesse esse dinheiro todo, certamente metade da minha fortuna seria para eu arrumar lá um patrocínio, fazer o chup-chup do não sei o quê, lambe-lambe, a tapioca do Gonzaga. Ia só para ter uma empresa, sabe? Abrir a tapioca do Gonzaga, botava na camisa e ia pagar 50 milhões de reais por mês na tapioca do Gonzaga para botar na camisa do Santos. Mas eu não tenho esse dinheiro, entendeu? E aí eu ia virar igual a Leila lá, mas eu não tenho essa grana, não ganhei na Mega Sena e tal. Precisa perguntar para os milionários aí. Enfim. E não é uma coisa simples também, né? Do cara entrar no meio do futebol. Porque o cara, ele não é burro também. Ele não mas tem gente que é do meio do futebol. Tem gente que é do meio do futebol e que tem dinheiro. Mas vai fazer o quê? Agora, eu também sou contra isso. Eu acho que o Santos ele precisa se estruturar para se autossustentar. Não ficar dependendo do bolso de alguém. Porque vocês viram que lá no Palmeiras a Crefisa já falou que não vai mais colocar dinheiro para contratar reforços.
Os reforços vão ter que vir do dinheiro do patrocínio, não vai ter dinheiro à parte. Aí se os caras saem um belo dia, como é que faz? É lógico que você tem a estrutura, você tem o estádio que rende dinheiro, você tem patrocínio, você tem tudo, o programa de sócios, mas não vai vir mais aquela grana todo mês para botar, entendeu? Tem isso. E quando um cara entra investindo assim num time, ele tem sempre um interesse por trás. Ele também não entra, também... a Crefisa entrou porque a Leila sempre quis, em algum momento, ser a presidente do Palmeiras. Lá o Menin, que entrou no Atlético Mineiro, tem toda a questão do estádio do Atlético Mineiro, que ele está construindo. Pô, o do Atlético Mineiro é o dono da CNN, gente. É o dono da CNN Brasil, o cara que está botando dinheiro no Atlético Mineiro. É uma das maiores empresas de empreiteira, né? Então ele tinha a intenção também no estádio que estava sendo construído. Tanto que é ele que está construindo o estádio. No Fluminense lá atrás, quando o dono da Unimed investiu, né, também, ele tinha um interesse por trás do Fluminense em aparecer, em ganhar em imagem. Então, quando um cara entra também botando dinheiro, não vai achando também que ele está entrando porque ele é bonzinho, porque tá sobrando dinheiro para ele. Ele tem um interesse por trás. Resta saber qual é. Pode ser virar presidente, pode ser ganhar imagem, ou ganhar em outras situações. Cada caso é um caso, mas que o cara tem um interesse, ele sempre tem. Senhores, deixa eu ler mais mensagens aqui, senão não dá tempo até o final do programa. A gente já volta aqui na expectativa para quarta-feira. José Silva. Bom dia, Alex. Gostaria de perguntar para o Carille por que ele coloca o Raniel no time titular. Até um Cone no lugar dele vai melhor. Entrar com o Raniel é jogar com 10. O Fábio Lima. Se o Santos não tiver um mecenas ou uma empresa parceira, não vamos ser competitivos. O Reinaldo Assunção. Muita raça e atitude para quarta-feira. Ele que está em Campinas, São Paulo. O Sidney F. Bom dia, Alex e convidados. Realidade. Elenco fraco, futebol igual. Resultado normalíssimo. O Beto Marques. Aquele segundo gol num contra-ataque que foi corretamente anulado, fez me lembrar de quando jogava na praia com os amigos. Que facilidade fazer gols no Santos, hein? O Celcino Alves, bom dia, Alex e convidados da live. Olha, se não cairmos, vamos lamber os dedos, tipo quando come charuto de fava. Alex, que dureza, ainda bem que teve Fórmula 1 para dar uma arejada. Mas eu não consegui ver a Fórmula 1, não. O Celcino, vi só largado e olhe lá. O canal do ACR, o dinheiro manda no futebol hoje. Maluco é quem se deixa abalar por conta de derrotas. Torcer sempre, mas se não tem grana, é torcer para surgir um novo Neymar. Ou será todo ano esse sofrimento? Tá errado. O Santos não pode depender de jogador. Vai surgir o Neymar, a gente vende. Foi 1 bilhão vendido e o Santos não fez investimento. O Santos tem que se estruturar. Não dá para dizer que é clube empresa, porque clube não funciona como empresa. Ele pode funcionar de forma organizada, mas empresa vai ser o dia que tiver dono. Porque aí o cara não dá satisfação para ninguém. Não tem que arrumar ingresso para conselheiro, não tem que atender interesses gerais e coisa e tal. Não, o cara é dono, é dele. Ele faz o que ele bem quiser e ninguém enche o saco, certo? O Santos eternamente. O lateral Daniel Guedes e o zagueiro Alex, que foi para Portugal, são muito melhores que o Pará e o Boza, que o Santos preferiu deixar no elenco. Cara, o Daniel Guedes, ele já teve muitas chances. A gente precisa se perguntar o porquê que ele não emplaca na vida. Ele já jogou em outros grandes clubes, né? Que ele tem bola, tem, mas por que a coisa não flui? Né? Ele tá jogando aonde? Na Série B, é o que eu sempre falo. O cara joga na Série B, arrebenta na Série B, chega na Série L e não joga. Então, é o mistério da fé, o Daniel Guedes. O Eduardo Alves escancarou para quem era iludido e não via o óbvio. Quem mais que eu não li aqui ainda? Deixa eu prestigiar aqui. O Sidney F. Voivoda seria uma opção, mas ouvi dizer que até o Flamengo está de olho nele, então esquece. O pessoal queria o Ademir, aí o atacante do América Mineiro, já está fechado com o Atlético. O Oscar Pitelli, antes a Avenida Felipe Jonathan, agora a Avenida Madison. Temos que torcer para ficar na primeira divisão. Digo isso desde março. Então, por isso que joga com 3 zagueiros, para os caras poderem utilizar a melhor capacidade deles, que é a ofensiva. Defensivamente eles são ruins mesmo. O Alan Lordaro, não podemos desanimar, a nossa realidade é fazer 45 pontos, ano que vem é fazer uma limpeza e manter os jogadores da base. Quem que eu não li aqui ainda? Vamos lá. O Carlos Henrique, exato, aviso foi dado no Paulista e não foi anotado.
Se não pode esperar resultados diferentes só não se pode esperar resultados diferentes fazendo coisas iguais. É isso aí. O Jorge Santi, respeitosamente, cansou e com a diretoria, avisando, ficaremos assim o ano que vem, sem contratações, é melhor cair mesmo. Mais um ano assim é inviável. Então, Jorge, vamos lá. Eu acho que se o Santos escapar, o Santos já mostrou, com o Carille, com esse elenco, sem opções, que ele pode competir. Ele até tomar o gol, estava competindo com o Palmeiras, como competiu contra o Atlético e tomou aqueles gols de pênalti, como competiu contra o Atlético Paranaense, competiu contra o São Paulo, mas o psicológico é frágil. O time, quando toma um gol, desmorona. Então, se escapar da Série B, já entra no ano que vem com outro olhar, já vai pegar o Campeonato Paulista e não vai tratar como um subproduto, vai jogar a Vera, né? Os meninos vão poder ser utilizados de uma forma mais eficiente, vai chegar jogador, não tenha dúvida. Não aqueles que a torcida espera, mas vão chegar alguns bons jogadores que vão dar uma encorpada, outros vão embora. Eu acho que o Santos, em escapando da Série B, fará uma temporada melhor do que essa, não tenho dúvida quanto a isso. Só não acho que vai ser uma temporada para o Santos brigar por título. É por isso que tem que ser pontual. Título para brigar é Campeonato Paulista e Copa Sul-Americana. Não adianta se iludir com Libertadores. Por isso que eu acho que não deve nem jogar Libertadores. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, então nem se fala, porque Flamengo, Palmeiras e o Atlético Mineiro vão continuar aí com as suas bases fortíssimas, entendeu? O Mário Mizobi, a zaga é muito reativa. Espera os atacantes ao invés de dar o bote. O lance do Bosz agora no segundo gol, nossa, eu não tinha reparado, falei agora. O André Vieira, salve Alex, cheguei. O social-democrata santista, o técnico do Juventude é o Jair Ventura. O Aldemar Edmilson Barres, boa noite Alex e convidado, segunda-feira, Xoxa. Ai, ai. O Samir diz que o Kaique tem que jogar no meio de campo. O Carlos Henrique diz que o Grêmio já era, restam 2 vagas. Quem mais aqui antes da gente? O Elber Santista, Marcelo Fernandes é péssimo. O Eite Mizobi mandou boa tarde aqui pra gente também. O Adalberto Medeiros, a virose do Tardelli foi o criador dando uma chance do Carille colocar um volante marcador. Pois é, eu não entendi muito essa virose aí, porque ele tava... Eu até achei que fosse Covid, Felipe Rey nos bastidores. Podia ser Covid, mas ele estava no camarote sem máscara. Que diacho de virose é essa? Deve ter sido o chamado piriri, né? Enfim. O seu Sinov diz que o Daniel Guedes está no Fortaleza, é isso? E ele é titular lá? Não, né? Enfim. O Edmilson Leite, por que o Ângelo e o Pirani não entram como titulares? Coloca o Marinho de centroavante. Então, eu acho que o Ângelo, se o Tardelli não voltar, pode ser titular, como foi contra o Atlético Paranaense. O Zanocelo, o Pirani só não jogou porque estava voltando de lesão. Jogou alguns minutos, pode ser que seja titular aí, né? E o Cadu Santos, Lucas Veríssimo vai passar por cirurgia no joelho de ligamento cruzado anterior, uma pena. É uma pena mesmo, porque ele ia jogar Copa, ia valorizar, ia sair do Benfica e a carreira dele ia deslanchar, o Santos ainda ia ganhar um dinheiro também. O Santos eternamente, o Corinthians estava no mesmo nível que o Santos. Essa pergunta também ela virou, todo dia tem, né? Na mesma posição da tabela, contratou 4 caras que jogam e decidem o jogo. O Santos pecou nisso. Então, mas o Santos não pode pagar 800 mil reais, 900 mil, 700 mil para um desses 4. 1 milhão. Eu não sei como é que o Corinthians vai pagar, porque o Corinthians deve mais que o Santos. Como é que ele vai fazer para pagar, eu não sei. Ele tem mais verba de televisão, a renda lá de Corinthians e Fortaleza deu 1 milhão de reais. O Santos não consegue fazer 1 milhão de reais com um estádio que tem 16 mil lugares e que você põe 13 mil, né? Quando tiver a arena, daqui a 3 anos, aí você vai poder fazer 700 mil de renda. Ou ano que vem, jogando na Arena Barueri, que cabem 28 mil pessoas, você já consegue fazer isso. Enfim, esse aqui é o problema. O Wagner Nascimento, boa tarde, Alex. Ontem o Santos foi um time sem sangue, perdia todas as disputas no corpo a corpo. Sempre chegava atrasado, parecia jogo de Master. O Santos, time sub-60, ele está em Pirajuí, São Paulo. Wagner, me perdoe, não concordo. O time do Santos tem jogadores mais pesados, mais lentos. Não é vontade, o time do Palmeiras é muito rápido e é muito inteligente.
O jogador faz a bola correr de forma mais rápida, os meias que o Palmeiras tem. Não acho que o Santos não chegou porque não corria. Não chegava porque Dudu e Rony correm pra caramba. E porque o Veiga, o Scarpa pensam o jogo muito rápido. Então, quando você tem um adversário que pensa o jogo rápido e fisicamente consegue se deslocar, não tem como, você não vai acompanhar, entendeu? Ô Danilo, o que você acha que o Carille precisa fazer quarta-feira? Marcos Guilherme de lateral? O que faz aí para dar um tapa no Bragantino quarta-feira, hein? Eu acho que vai ser isso, eu acho que vai ser o Marcos Guilherme de lateral. Eu gostaria de ver como você sugeriu, até eu tinha pensado isso hoje de manhã, assim, coloca o Marinho de centroavante fazendo essa meia, porque o Marinho não consegue ficar muito na frente mesmo, tentando fazer mais ou menos essa função do Tardelli e o Ângelo de titular, acho que seria uma opção. Talvez, não fazendo isso, coloque o Pirani, assim, eu só não queria o Raniel de titular outra vez, né? Seria muito, muito ruim, assim, não tá fazendo sentido, já tá absurdamente desgastado para a torcida. Mas uma outra previsão que até o seu Cino Alves comentou no chat aí, a tendência é que dê empate, porque todos os jogos contra o Bragantino, desde que virou Red Bull, o Santos deram empate. Não. Uma hora tem que ganhar, para. Uma hora tem que ganhar, mas a tendência, assim, o Bragantino é um time melhor, com mais dinheiro, assim, então entre perder e empatar eu prefiro que empate. Eu queria muito que ganhasse, era para ter ganhado, eu sempre fico muito chateado com os empates que nós tivemos com o Bragantino, porque muitos dos jogos nós merecíamos ter vencido. A gente, no Brasileiro do ano passado, tomou gol no último lance de escanteio nos 2 jogos, e no Paulista desse ano foi aquele gol do Giamota, um golaço que eles anularam, um absurdo. Inventaram um impedimento na lombar lá do Marinho. Então eu acho que sim, tinha que ganhar do Bragantino. Eu acho que não entrando o Raniel já é o começo, assim, né? Eu não gosto do Marcos Guilherme nessa função de ponta, assim, na direita, né? Na esquerda funciona melhor. Mas ele é um cara que corre, ele é um cara que se esforça. Não sei, talvez... Eu gostaria muito de ver o Ângelo de titular com o Marinho no meio e o Marcos Guilherme fazendo essa função aí. Eu acho que eles conseguiriam movimentar um pouco melhor a bola. O que o Carille vai fazer, eu não sei. Ô Leandro, só atenção, prepare o bumbo. Nessa rodada, Grêmio e Fluminense, torcer pro Fluminense nesta terça. Atlético Paranaense e Ceará, quem é que tá mais perto? O Ceará tem 39, o Atlético Paranaense tem 38. Acho que, olha, tem que torcer pro Ceará, hein? Porque o Atlético Paranaense o Santos consegue ultrapassar, hein? O Atlético tem 11 vitórias já, caramba. Sei lá, nesse aqui, não sei nem o que dizer. Palmeiras e Atlético Goianiense. Se o Santos ganhar e o Atlético Goianiense perder, o Santos ultrapassa o Atlético Goianiense, é isso? Na tabela? Sim, senhor. Fortaleza e São Paulo. Torcer pro Fortaleza, porque o São Paulo que não abre o olho. Fortaleza fora, Palmeiras fora. Se bobear, o São Paulo vai ficar atrás do Santos no final de semana, hein? Aguardem isso que eu estou dizendo. Sport e América, por incrível que pareça, vamos ter que torcer pro América ou desgraçadamente para um empatezinho aqui. Juventude e Inter. Olha o Inter ajudando a gente de novo aí, ó, fora de casa. Já pensou, Inter? Rebaixa os 2 lá da tua terra, aí já rebaixou o Grêmio, rebaixa aí o Juventude. E Flamengo e Bahia também, né? Flamengo aí, ó, Gabigol, né? Rapaziada aí que jogou no Santos e tal, dá aquela sapecada no Bahia. O Bahia foi a quanto nessa tabela aqui? 36, um ponto a mais, olha só. É isso, a gente tem que jogar e secar os caras. Que vergonha, é uma vergonha. Eu admito, é uma vergonha fazer isso, mas nós temos que fazer. O que vai fazer, Leandro Maia? Não tem jeito. Tem uma frase que muito torcedor santista sempre lembra, que toda vez que fala assim, o Santos só depende dele. É exatamente o problema, só depende dele para escapar do Z4. Então, entre essas 8 partidas, o Santos pelo menos tem um jogo contra a Chapecoense, que esse é obrigatório vencer, que já provavelmente já vai estar rebaixado matematicamente. Tem um jogo contra o Cuiabá na última rodada, que provavelmente também o Cuiabá não vai estar nem disputando para cair ou para subir. Vai ter mala. Então tem algumas partidas... Vai ter mala. Tem a questão da grana, mas tem algumas partidas... Tem o próprio Inter aí no meio também, com essa questão do Grêmio podendo ser rebaixado. Então tem algumas partidas aí que o Santos vai fazer em casa que é obrigatório vencer. Esse jogo contra o Bragantino.
complicado, porque o Bragantino é um time melhor, tá aí na final da Sul-Americana, não é de graça. Tem um elenco melhor, né? Mais encorpado, e vem com um belo trabalho do Barbieri. Então, eu acredito que ele vai com o Marcos Guilherme mesmo na ala. Talvez ele já volte com o Pirani, se o Pirani estiver bem aí fisicamente, ele volte com o Pirani aí na meia. Se não tiver, talvez entre o Balieiro. E aí no ataque fica essa dúvida. Se o Diego Tardelli só foi uma questão aí de virose, ali do momento, acredito que ele entre de titular. Se não for ele, é possível que tenhamos Raniel de novo no ataque do Santos. Só um detalhe que eu esqueci aqui, o São Paulo, antes do jogo com o Palmeiras e depois do jogo contra o Fortaleza, tem o Flamengo em casa. Só isso. Vocês imaginem o carinho do Flamengo com o Rogério Ceni. Então o São Paulo que não abre o olhinho dele lá não, viu? Mas enfim. Bom, é isso, meus caros. Vamos nessa, porque, olha, tá difícil. A gente passa uma semana tranquilo, mas na semana seguinte, o jogo contra o Bragantino está liberada a venda de ingressos. Eu sei que não vai dar os 13 mil, provavelmente, que o horário é tenebroso, né? Mas o Santos precisa contar com a torcida na quarta. Carilli, a gente tem que mandar uma boa vibração para o Carilli, para ele estar inspirado, para ele montar o time certo. Acho que o principal é o Tardelli estar de volta. Se ele estiver de volta, não tem por que pôr o Raniel. Menos mal, né? Já começa aí. E de resto, montar o time de acordo com as possibilidades. Vai fazer falta o Madison. E do mesmo jeito que a gente não imaginava que fosse ganhar do Atlético Paranaense, pegar o Atlético Goianiense no final de semana, que é o confronto direto, eu espero semana que vem não tem programa segunda, porque é feriado, vai ter na outra quarta. Que depois dessa semana esteja cristalizado aí de 4 a 6 pontos, que o Santos possa já estar livre dessa história aí. Maravilha, hein? Ô Danilo, obrigado pela presença mais uma vez aqui no programa. Um abraço, faça um merchan aí do teu canal e volte outras vezes ao programa, tá certo? Alex, muito obrigado pelo convite. Como eu já disse, quando convidar, eu estarei presente. Eu sou muito seu fã, sempre fui. E só falando então para o pessoal, se puder, aí, se inscreve no nosso canal, Meninos de Fora da Vila. Semana passada nós temos uma série lá, fala sobre literatura fantástica, é o nome da série, falando sobre os livros que estão sendo escritos, estão sendo publicados sobre o Santos, que já foram publicados. Semana passada a gente entrevistou o José Roberto Toreiro, achei que foi bem legal, uma conversa que também, meu ídolo, que sou muito fã dele. Inclusive na sexta, né, o próprio Alex aqui, o programa trouxe o pessoal do Almanac dos Craques também, a gente vai falar dele mais pra frente. Mas acho que é uma série interessante porque o Santos é um time que tem muita história. Acho que é o time que tem mais história no mundo. E a história mais bonita, a história mais fantástica. Então é muito bom que o Santos tenha tanto material, assim. Eu acho que a torcida tem que valorizar isso, porque é um pouco incomum você ver torcedores falando sobre livros, né? Falando sobre literatura, sobre o que é escrito sobre o time. E o Santos tem a sorte de ter muito material. E é o que nós tentamos trazer no nosso canal, além de falar dos jogos, falar do dia a dia, sofrer junto com o torcedor, porque é o que nós somos acima de tudo. Então entrem lá, Meninos de Fora da Vila, e confira a nossa série Literatura Fantástica. E mais uma vez, muito obrigado, Leandro, muito obrigado, Alex, muito obrigado, Felipe. Muito bem, olha, fica a dica aqui, em breve pode entrevistar o Ted Sartori e o Paulo Rogério, que também escrevem livros sobre o Santos, inclusive no Deixei o convite lá para eles, quero só eles aceitarem o convite que vai estar no nosso canal. Deixa comigo, eu vou fazer o meio de campo, vou fazer esse meio de campo para que o Paulo Rogério e o Ted possam conversar com vocês em breve lá. Leandro, um abraço, hein? Você volta semana que vem, como tem feriado? Então eu já vou escalá-lo para quarta-feira no super pós-jogo, e pré-jogo, pós-jogo. Vai ser o pré de Santos e Chapecoense semana que vem, né? Leandro, bate um bumbo aí que a coisa tá feia. Um abraço, até a próxima. Um abraço, espero que na quarta-feira a gente volte pelo menos com 4 pontos aí e mais longe do Z4, comentando uma vitória, comentando essa escapada do Santos da Série B de vez. É isso aí, é o que nos resta torcer, né? Torcer para que o Santos faça o papel dele, que é o principal, e a rodada dê uma sortezinha pra gente aqui também, tá certo? Vamos fechando aqui, meu caro Felipe Brandão, pode fechar aqui, isso, vamos lá fechar esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo como eu já disse, o Felipe Brandão, que esteve aqui na nossa retaguarda, nos bastidores, na produção, na edição do programa.
a você que nos acompanha aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Quarta-feira a gente está de volta, esquentando os tamborins para Santos e Bragantino. Quem sabe aí com novidades, provavelmente um time já desenhado pelo Carille. Analisaremos o jogo da próxima quarta-feira, 7 da noite, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.